Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, hoje num local totalmente diferente, ou seja, é mais um teste que a gente está fazendo, mas segue sendo a nossa minissérie sobre maratona. Então pega o café que vamos falar sobre corrida. Meu nome é Alex Tomé, sou treinador de corrida e como de praxe atrás da câmera tá a Bibi. Oi gente, tudo bom? E aí Bibi, qual que é o nosso assunto de hoje? Hoje a gente vai falar sobre um tema que todo corredor adora, que é tadadã, treino de força ideal para não quebrar na maratona. Maravilha, então qual que é a nossa primeira pergunta de hoje? Alex, a primeira pergunta é como o treino de força ajuda na maratona? Boa! O treino de força ele acaba sendo um aliado muito importante para quem corre por vários motivos. Mas se a gente for falar dos motivos principais que podem nos ajudar na maratona, a gente está pensando primeiro em não quebrar. E isso é muito importante, porque a maratona ela é uma distância, na verdade, a corrida como um todo, mas a maratona especificamente é uma distância que depende muito do nosso músculo, depende do músculo não quebrar. Então, se você tiver músculos fortes, você vai conseguir resistir por mais tempo até o final. Então, esse é um ponto muito importante, você não quebrar na maratona. Segundo ponto muito importante é que a musculação ela trabalha muito na nossa melhoria de economia de corrida, ou seja, você vai se tornar um corredor, uma corredora mais econômico, vai ficar mais fácil correr. E por que que isso acontece? Porque a nossa força ela pode ser vista como relativa por peso. Então imagina lá que você tem 50 quilos e você consegue carregar 50 quilos de força. Eu sei que força não mede em quilos, né? Se mede em newtons, mas aqui para ficar mais fácil de entender eu vou colocar como quilos. Você tem 50 quilos e você consegue carregar 50 quilos de força. Imagina que você segue com 50 quilos, mas agora você consegue carregar 100 quilos. Ou seja, cada passada vai ficar mais fácil. E isso vai tornar você um corredor, uma corredora mais econômica. Então, por isso que a sua economia de corrida vai melhorar. E o terceiro ponto que eu acho extremamente importante é uma questão de evitar lesões. Músculos mais fortes vão suportar uma melhor carga de treino. Então, até uma questão de equilíbrio muscular. Imagina que você tem lá uma anterior de coxa muito forte, uma posterior de coxa um pouco mais fraca, que são desequilíbrios que acontecem no esporte, né? A depender da exigência do esporte, vai ter desequilíbrio muscular. E a musculação ela acaba ajudando nesse processo, tanto de estabilizações de articulação quanto de equilíbrio muscular. Então é bem importante você fazer isso para que você não se machuque. Não se machucando, você consegue treinar mais. Treinando mais, você provavelmente vai ter um melhor desempenho. Então, esses três pontos para mim são muito importantes da musculação. Boa! E a corrida é um esporte de resistência, ou seja, uma repetição contínua do mesmo movimento. A pergunta que eu queria te fazer é, os treinos de musculação, eles precisam ter essa mesma característica ou devem ter essa mesma característica de bastante repetição do mesmo movimento? Não é bem assim, isso se acreditava antigamente, né? Se falava que, bom, se você vai fazer uma corrida, uma maratona, você vai dar lá, sei lá, 40 mil passos. Então, a musculação, teoricamente, você tem que fazer muita repetição com pouco peso, porque é o que a gente vai fazer lá na corrida, né? Mas depois se estudou muito sobre isso e se viu que na verdade não é bem assim, porque essa parte de resistência a gente já faz lá na corrida, seja nos treinos longos, seja nos treinos intervalados. Então, na musculação, o que a gente precisa fazer é com que o atleta seja mais forte e mais potente, consiga executar aquela força de maneira rápida. Isso vai ser extremamente importante, porque a gente tem uma separação. A parte de resistência muscular a gente vai trabalhar na corrida, a parte de força a gente trabalha na musculação, justamente para fazer aquelas adaptações que eu expliquei antes, de você ser mais econômico, ser mais forte. Inclusive tem alguns estudos que a gente vai colocar aqui, que eles testaram as três coisas. Um grupo fez resistência de força, ou seja, muita repetição em baixo peso. O segundo grupo fez pouca repetição e muito peso, e o terceiro grupo colocou muito peso, pouca repetição e também fez um trabalho de potência. E eles viram que esse grupo aqui que teve força e potência teve o melhor resultado na economia de corrida, que acaba sendo a adaptação principal que a gente busca com os treinos de força e musculação. Então, realmente, atualmente a gente já sabe que a melhor maneira de fazer não é com baixo peso e muita repetição, pelo contrário, é muito peso e pouca repetição. Uma dúvida que acontece muito no treino de força. A gente precisa ter estímulos constantes diferentes, diferentes exercícios a cada ciclo, etc. Ou a gente pode fazer os mesmos exercícios o ano inteiro pensando na corrida e tá tudo certo. Boa, até a gente fez aqui pedi para fazer um gráfico para mostrar algumas fases. Quando a gente está falando geralmente os estudos trazem 12, 14, 16 semanas, né?
Mas quando a gente está falando de pessoas da vida real, a gente não treina por 12, 14, 16 semanas, a gente treina por 52 semanas, ou seja, o ano inteiro. Deveria treinar pelo menos, né? Então, a gente sabe que os estudos eles trazem algumas orientações, mas a gente pega aquele conteúdo e tenta editar ele para colocar na vida real. Então aqui eu coloquei um ciclo de treinamento de força para o ano inteiro, mais ou menos na ideia que a gente trabalha da minha metodologia aqui. Então, primeiro, a fase 1 é a fase de resistência de força. Essa fase aqui bom, eu estou pensando em alguém que está começando o ano e alguém que não faz musculação ainda. Então, essa parte de resistência de força é um trabalho de pouco peso e muitas repetições. Aí você vai falar assim, pô Alex, mas você acabou de falar que isso não é a parte mais importante. E realmente não é. Mas para fazer um trabalho de força e de potência, eu preciso preparar essa pessoa. Eu não posso chegar simplesmente colocando um monte de carga, pedindo para fazer salto. A maioria das pessoas não está preparada para isso. Então essa aqui é uma fase de preparação para o treino de força. Então isso é bem interessante. Bastante repetição, pouco peso, e isso aqui é muito legal que a gente faça longe das provas. Por isso que eu coloquei como a fase 1. Porque esse tipo de trabalho aqui tende a deixar dor muscular, por exemplo. Então imagina você vai fazer hoje o treino de musculação, amanhã você tem um treino intervalado, você não consegue fazer o treino intervalado por dor muscular. Então, nesse momento onde você está fazendo um trabalho de base da corrida, é legal você colocar esse trabalho de resistência de força para que você possa se preparar para daí sim depois fazer um trabalho de força especificamente. Depois da resistência de força vem um trabalho que eu chamo de transição. O que é esse trabalho de transição? É quando você começa a sair lá das 10, 12, 15 repetições e começa a migrar para o treino de força, mas você vai aos pouquinhos. Então você já sobe um pouquinho a carga, os quilos, né, o peso que você está usando, mas você já começa a reduzir também o número de repetições. Então se aqui a gente está falando em 12, 14, 15 repetições, aqui a gente está falando em 6, 8 repetições, então a gente começa a ter um incremento de carga, de peso, e a gente começa a tirar um pouquinho de repetições. Aqui a tendência já é ter um pouquinho menos de dor muscular, porque essa parte aqui já passou, então a gente já está indo nesse processo de transição. Para daí sim a gente chegar na terceira etapa. A terceira etapa é o trabalho de forças, propriamente dito. Aqui a gente começa um trabalho mais que ele é neuromuscular, ele não é tão muscular somente. Por que isso aqui não deixa dor do dia seguinte, principalmente, né, que a gente chama daquelas microlesões musculares? Aqui a gente tem poucas repetições e o músculo não fica exposto tanto tempo assim à contração, à ação muscular. Então, na verdade, é mais um trabalho neuromuscular do seu cérebro com a comunicação entre cérebro e músculo. Então, é muito peso e a gente está falando aí em 4, 5 repetições, mais ou menos por aí. Então, esse trabalho aqui, onde você já começa a ver um ganho de economia de corrida bem significativo. E aí a gente vai para a quarta etapa, que é o trabalho de força e potência. Isso aqui é muito interessante e é aqui que a maioria das pessoas não faz. Por quê? Quando a gente vai passar por esse processo, você fez um trabalho de preparação, chegou para essas duas primeiras fases, chegou no trabalho de força, você ganhou força. Só que a corrida é um esporte onde a gente tem um tempo de ação de força, ele é muito pequeno, é numa passada. Uma passada ela dura menos de meio segundo. Então você colocou o pé no chão, você precisa fazer força em menos de meio segundo para te lançar para frente. Então a gente precisa ser forte, mas a gente precisa executar essa força de maneira rápida. Então, por isso que a potência é muito importante. Então, você fez um trabalho de equilíbrio, chegou aqui, ganhou força, agora você precisa executar essa força de maneira muito rápida. Então, a gente está falando aqui desse mesmo trabalho de força, 3, 4 repetições. Eu até às vezes uso 2 repetições, se o atleta é um pouco mais avançado. Só que a gente também começa a ter um trabalho de execução rápida, que pode ser um trabalho de saltos, pode ser até um agachamento mesmo com a barra nas costas, mas executado de maneira rápida, explosiva. Então, passa por esse trabalho. Chegou aqui depois disso a gente tem a primeira prova. Então imagina que esse aqui é um processo de treinamento para a prova. Sabe que lá na corrida a gente tem o trabalho de base, o trabalho específico, tem o polimento? Aqui no treino de força é a mesma coisa, são fases do treinamento. Então resistência de força, transição, força, força e potência, compete, prova. Passou a prova, a gente vai para a próxima etapa, que pode ser novamente força e potência. Por quê? Porque você já passou por esse processo e a gente quer a maior parte do tempo, lembra que eu falei, o que é o mais eficiente para os corredores? Força e potência. Então, se a gente vai passar a maior parte do tempo fazendo força e potência, é melhor. E aí, depois aqui a gente vai ter uma outra prova. Então, vamos supor que essa primeira prova aqui a gente está falando em maio, por aí, e aqui a gente está falando em setembro. Então, a gente vai passar esse período aqui todo fazendo trabalho de força. Terminou essa prova, terminou o ano, você já
fez todo o seu calendário, já fez todas as provas, você volta para cá. E aí você vai fazer novamente esse ciclo, porque ele é muito importante. Como eu falei antes, é o mesmo ciclo da corrida. Imagina que você fez o trabalho de base, você fez o trabalho específico, competiu. Volta para o trabalho de base, faz o trabalho específico, vai competir. Então, todo esse processo é importante que seja feito várias vezes. O que pode acontecer? Isso aqui é um geral, né? O que pode acontecer às vezes é você chegar aqui e dizer assim, cara, na verdade eu preciso voltar e fazer mais um pouco de trabalho de força, de resistência de força. Pode acontecer. Às vezes o tempo entre provas é muito longo. Então, ou você pode chegar e dizer assim, pô, Alex, eu cheguei para treinar contigo agora, mas eu já faço musculação na academia há muito tempo. Cara, talvez a gente pode pular isso aqui, já ir para o trabalho de força. Então, esse aqui é um trabalho completo, mas ele vai precisar de edição a cada pessoa, né? E quanto tempo tem mais ou menos cada fase? Essa é uma pergunta muito legal. A gente geralmente, como default, como geral, a gente trabalha com 6 semanas cada um. Só que a gente pode chegar, por exemplo, pegar esse cara que já faz musculação há muito tempo, e ele já chega para mim, por exemplo, em março, e ele já faz musculação, talvez já pode ir para aqui, para o trabalho de força. E a gente pode colocar aqui 8 semanas, 12 semanas. Quanto mais tempo aqui, melhor. Os estudos trazem geralmente aí 12, 14 semanas, que seria mais ou menos o período específico de uma prova, né? Então, é muito difícil cravar exatamente. Mas eu gosto de trabalhar algo como 4 a 6 semanas, 4 a 6 semanas, 6 a 8, 6 a 8, 6 a 8. Seria mais ou menos por aí. Pular etapa ou, enfim, não fazer esse trabalho completo é uma das coisas que faz quebrar na maratona. É isso? Isso, exatamente. Porque pensa que aqui é um trabalho complementar. Eu já falei aqui em outros episódios que a gente ter um volume alto de treino, de quilometragem, é muito importante. Só que chega um ponto onde a gente não consegue mais, a gente não quer mais correr. Então, por exemplo, imagina que você corre 5 vezes por semana e eu vou falar assim, olha, fulano, vamos colocar um sexto treino por semana? Aí você vai falar assim, cara, Alex, putz, já encheu o saco, não quero correr 6 vezes por semana. Ou eu até gostaria, mas o meu corpo não aguenta, começa a ter um pouco de dor de joelho. Então a gente coloca isso aqui como um trabalho complementar. Ele é um trabalho que vai te aproximar de um melhor resultado. Se você colocar uma pessoa correndo 5 vezes por semana e uma pessoa que corre 5 vezes por semana e tem 2 vezes de musculação, essa pessoa tende a desempenhar melhor. Uma tendência, né? Não quer dizer que vai desempenhar melhor, mas tende a desempenhar melhor. Então por isso que eu acho esse trabalho extremamente importante. Você vir com uma pessoa mais forte, que o músculo desgasta menos, e você fica mais econômico, porque você gasta menos energia a cada passada. E ainda você não se machuca no processo. Então isso aqui acaba sendo extremamente importante e relevante para quem quer correr bem. Não só uma maratona, né, mas qualquer distância, mas a maratona principalmente, porque se a gente for pensar uma prova de 5 km, ela é menos dependente da resistência do seu músculo. Ela é muito dependente da potência, sim, mas ela é menos dependente da resistência. Por quê? Porque a prova dura pouco. Ela dura 20, 25, 30 minutos. Uma maratona a gente está falando de 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas do músculo em exposição. Então, um músculo forte ele vai quebrar menos a cada passada. Então, certamente isso aqui vai ajudar demais. Legal. Você falou também sobre a transição de repetições. E existe um aumento de peso ideal entre essa transição também? E aumento de peso ideal a gente só saberia se a gente fizesse teste mesmo, né? Teste lá de 1 RM, enfim, pode ser máximo, pode ser submáximo, mas o que é importante, que eu acho que é interessante, é que a gente suba a carga. Eu vou dizer até uma coisa que as pessoas às vezes não gostam de ouvir, mas você poderia fazer o mesmo treino por 4 meses aqui, um treino só, o mesmo treino por 4 meses aqui, o mesmo treino, o mesmo treino, o mesmo treino. O que mudaria? A estrutura é a mesma. O que mudaria? Peso, carga. Aqui a gente está falando de um treino diferente desses, por quê? Porque esse aqui a gente está falando 12, 14, 16 repetições. Aqui a gente está falando 6, 8 repetições. Aqui a gente está falando de 3 a 5 repetições. Aqui a gente está falando de 3 a 5 com trabalho de potência, de execução rápida também. A estrutura do treino dos exercícios poderiam ser muito parecidos. Mudaria as repetições e a carga. Então, cada vez que você entrar num trabalho de força, por exemplo, vamos supor que você começa fazendo agachamento com 50 quilos, por 1, 2 semanas, ok, mas você precisa começar a pensar em aumentar essa carga, porque você vai ganhar força. Se você parar de aumentar a carga, você simplesmente vai estabilizar. Você vai ganhar e vai manter. Então a gente precisa continuar evoluindo para você continuar ganhando força. Então aqui, provavelmente, eu diria que mais ou menos um aumento de 3 a 5% por semana seria bem interessante. Então, comecei, fiz com 100 quilos. Semana que vem 103, depois 106, e assim você vai aumentando aos pouquinhos para que você possa ter essa evolução. Legal. Então, para a gente fechar esse episódio sobre treinamento de força, você falou sobre os ciclos, sobre a quantidade, a evolução dos pesos e repetições.
Isso também significa que se eu passar por todas as etapas, eu posso manter, por exemplo, 2 treinamentos de força o ano inteiro? Ou eu também preciso aumentar o número de treinamento de força ao longo do ano? Boa. Isso é uma coisa que não é tão clara assim ainda na literatura, eu vou falar como eu uso, tá? Em alguns momentos eu priorizo a musculação e em outros momentos eu tiro um pouco de prioridade dela. Não priorizo, né? A corrida sempre vai ter prioridade, mas eu vou dar um pouquinho mais de importância para a musculação, outras eu vou dar um pouquinho menos de importância para a musculação. Como é que a gente faz essa divisão? Por exemplo, quando a gente está fora na parte de base da corrida, eu às vezes aumento para 3 vezes por semana a musculação. Por quê? Porque a gente tem tempo para colocar mais treino de musculação e é um momento que a gente pode fazer uma base muito boa de força, de músculo mesmo. Conforme a gente vai transitando e vindo para cá, eu normalmente uso 2 vezes por semana. Isso aqui é o meu default também. Quando a gente vai chegando próximo da prova, por vezes, se o volume de treino está muito alto, eu posso usar até 1 vez por semana a musculação. Vou dar alguns exemplos. Aqui você está treinando 4 vezes por semana a corrida, então você pode colocar a musculação 3. Conforme você vai avançando, aqui você está treinando 5 vezes por semana, você vai para 2 vezes de musculação. 5 vezes de corrida, né? 2 vezes de musculação. Quando você chega aqui, nessa fase, talvez você está fazendo a corrida 6 vezes por semana, e aí a musculação vai para 1 vez só. Pensando em alguém que treina todos os dias, né? Então seria essa uma transição. Chega aqui no final, fez todas as competições, volta, aumenta novamente para 3 vezes por semana. Então você pode ir fazendo essas variações a depender do momento do ano que você está especificamente naquele momento. Então é isso, pessoal. Quis trazer aqui um pouquinho sobre a questão do treino de força para maratona. Se a gente for ver os estudos, como eu falei antes, eles geralmente trazem 12, 14, 16 semanas. O que eu fiz foi criar uma metodologia para que possa ser usada o ano inteiro. A gente até tem um estudo que ele trabalha com umas 40 semanas mais ou menos, 40 ou 42, não lembro exatamente. Então esse estudo ele traz uma visão um pouquinho diferente, mas normalmente a gente fala assim 12, 14, 16 semanas. E é o que eu sempre falo, os estudos eles são muito bons, eles nos trazem muitas informações, a gente tem que pegar essas informações e conseguir aplicar na prática na vida real das pessoas, né? Então essa é uma forma de fazer isso. E se esse conteúdo fez sentido para você e você curtiu, vou pedir para você se inscrever aqui no canal e também dar uma olhadinha aqui embaixo que a gente tem mais informações sobre como funciona o nosso trabalho. Valeu!